Bom, esse é o trabalho de multimídia sobre P. O tema a ser retratado aqui é o MPEG-4. Para falar sobre o MPEG-4, inicialmente iremos falar o que é o MPEG de uma maneira geral, para depois falar sobre o dito cujo. Muito bem, o que é o MPEG? O MPEG é um grupo, abreviação de Moving Picture Experts Group, que foi formado pelo ISO para definir padrões de compressão para transmissão de áudio e vídeo, tendo a primeira reunião elaborada em maio de 88. E, após isso, o grupo foi herdado pelo codec. Bom, numa primeira vista, o MPEG trabalha com uma sucessão de imagens sequenciadas, também conhecidas por quadros, que são exibidas a uma determinada frequência, né? A frequência, no caso, é FPS, que mede o número de quadros por segundo. Cada um desses quadros é comprimido usando a técnica da transformada discreta de cossenos, né? Que é a mesma utilizada para o JPEG. E o que é legal, que o MPEG tem diferença, é que a redundância entre os quadros não foi removida, o que faz ele se destacar bastante. Muito bem. Aí, em quadros de vídeo sucessivos, tem informações que são quase idênticas quando não há muito movimento na cena, o que torna desnecessário enviar a informação duas vezes, né? E mesmo que haja muito movimento na cena, determinadas informações são redundantes entre os quadros, mas elas podem aparecer em lugares distintos. É aqui que entra a parte da compressão, que é a parte mais complicada, mais dispendiosa do MPEG. Eles são comprimidos em 3 tipos de quadro, que é o quadro I, que é o quadro de referência, basicamente uma imagem comprimida em JPEG, o quadro P, que é a imagem predita, e o quadro B, que tipo é o P direcional, é a interpolação entre a imagem original, né, o quadro I, e o P, que é o predito. E os quadros P e B, eles não são autocontidos, eles só realmente especificam as diferenças relativas aos quadros I, que são originais. Na figura abaixo tem um esqueminha que mostra bem como funciona. Aqui uma sequência de 7 quadros, né, em inglês são conhecidos por frame, submetidos à compressão MPEG. O quadro 1 vai ser comprimido no quadro I, que é tipo o quadro original. Aí tem a imagem predita, que é um pouco à frente, e os quadros B, que são a interpolação entre a imagem original e a imagem predita. E aqui a mesma coisa, o último quadro é o quadro I também, uma imagem original, e os B são a interpolação entre a predita e o original. Bom, e os quadros I, eles podem ser, já falando da descompressão, né? Os quadros I são descomprimidos no receptor, independentemente dos outros quadros. O quadro P vai sempre depender do I anterior, e o B ou vai depender do I anterior, ou do P seguinte, ou do P anterior e do I seguinte. E a decodificação do MPEG ela já é bem menos dispendiosa que a codificação. Aqui o exemplo que nós usamos é um vídeo colorido, representado em crominância azul e vermelha, né? Que aqui a gente botou YV, mas o I representa a componente vermelho, V azul. E esses componentes em cada macrobloco vão ser reduzidos para um bloco 8x8, aqui. E cada subbloco 2x2 nesse macrobloco vai receber um valor de vermelho e um valor de azul. E esse esquema está tudo representado na figurinha abaixo, como vocês podem ver. Os quadros P e B também são processados em unidades macroblocos. As informações que ele transportam, né, para cada macrobloco capturam o movimento do vídeo, mostrando a direção e o quanto ele se moveu em relação ao quadro anterior, né? Isso já foi dito. Falando sobre compressão, né, já na eficiência e desempenho, a taxa de compressão pode ir de 90:1 ou até 150:1, dependendo. Se você considerar individualmente os quadros, para o quadro I a taxa de compressão chega de 30:1, e os quadros P e B, a
as taxas de compressão podem ser de 3 a 5 vezes maiores, né? Porque eles carregam todas as imagens diferentes, todas as imagens, as informações em relação no quadro I até o próximo quadro I, né? E essa compressão geralmente é feita offline, mas já tem serviços de hardware, né, que implementam essa codificação MPEG. Agora sim, já podemos falar sobre o MPEG-4. Ele foi introduzido em 98, ele integra todas essas funcionalidades, né, citadas anteriormente, do padrão MPEG, e mais com algumas adições legais, como a funcionalidade VRML, né, que é atribuída para vídeos ou serviços em 3D, arquivos compostos orientados a objetos, entre outros, que estão citados neste parágrafo. E outro que é bem legal, né, que é a codificação de objetos visuais, que ele permite uma codificação independente entre um objeto que está num plano de fundo e um objeto no primeiro plano da cena, né? O que permite um melhor mapeamento entre os pixels, né, indicando uma melhor relevância entre eles, né? E o que também é legal é a codificação do MPEG é interessante, é porque um subconjunto das ferramentas vão limitar o tamanho do conjunto necessário para implementar o MPEG-4. Isso é chamado de profile. Nesse esquema está muito bem representado. Ele vai pegar ferramentas compatíveis a ele no áudio, no visual, no gráfico, e vai montar o próprio codec, o que diminui a complexidade de implementação. Ele é um padrão que está ainda em desenvolvimento, atualmente na versão 31, e ele está procurando agregar o VCB, ou Video Coding for Browsers, que é uma tecnologia de compressão e descompressão, né, que tem o intuito de ser embarcada aos navegadores web. Então é isso, essa foi a bibliografia utilizada para a pesquisa, e fim.